Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Plano Safra, que está entre os melhores que o país já teve. Pequenos produtores rurais terão mais de 30 bilhões de reais para financiamento pelo Pronaf. Peste suína africana reduz produção de carne na Ásia, principalmente na China. Você vai ver também que o VBP dessa safra deve passar dos 700 bilhões de reais. Vamos falar também da taxa Selic, que caiu mais um pouco. E vamos falar sobre produção mundial de milho, vamos falar também sobre o acordo entre Estados Unidos e a China. O Agora Agro já está no ar. O governo federal lançou o Plano Safra 2020-2021, que vai contar com 236 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. Um aumento de 13,5 bilhões de reais em relação ao plano anterior. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Do total, 179 bilhões de reais, serão destinados ao custeio e comercialização, 5,9% acima do valor da safra passada. E 56,9 bilhões de reais serão para investimentos em infraestrutura, um aumento de 6,6%. Todos esses recursos vão garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país durante e após a pandemia do novo coronavírus. Os recursos destinados aos investimentos, eles cresceram em média 29%. Para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais com juros de 2,75% e 4% ao ano para custeio e comercialização. Para os médios produtores rurais, serão destinados 33 bilhões de reais por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, com taxas de juros de 5% ao ano, custeio e comercialização. Para os grandes produtores, a taxa de juros será de 6% ao ano. A subvenção ao prêmio do seguro rural, ela teve um acréscimo de 30% no valor, chegando a 1 bilhão e 300 milhões de reais, o maior montante desde a criação do seguro rural. Esse valor ele deve possibilitar a contratação de 298 mil apólices, num montante segurado da ordem de 52 bilhões de reais e cobertura de 21 milhões de hectares. Para incentivar a construção de armazéns nas propriedades, serão destinados 2,2 bilhões de reais. Para o financiamento de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas, nas propriedades, a taxa de juros é de 5% ao ano. Um outro setor beneficiado será o da pesca comercial, que terá apoio para acessar o crédito rural. O Plano Safra destaca linhas de crédito que contribuem para a sustentabilidade da agricultura. O Programa para a Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, o Programa ABC, que é a principal linha para financiamento de técnicas sustentáveis, terá 2,5 bilhões de reais em recursos, com taxa de juros de 6% ao ano. Uma ampliação aí de 400 milhões de reais. Na safra 2020-2021, os produtores terão acesso à linha ABC Ambiental, com recursos para restauração florestal voltada para contribuir com a adequação das propriedades rurais ao Código Florestal. A taxa de juros é de 4,5% ao ano. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação na China
A expansão da peste suína africana está em grande parte por trás de uma queda prevista de 20% na produção de carne suína para 35 milhões de toneladas, após o recuo de 21% já registrado em 2019. Os surtos de PSA também estão por trás das quedas projetadas no Vietnã e nas Filipinas, enquanto um rebanho de suínos menor deve reduzir a produção na Ucrânia. Já nos Estados Unidos, as perspectivas negativas de produção estão principalmente relacionadas a interrupções no mercado da Covid-19. Por outro lado, são esperados aumentos moderados na produção na União Europeia e também no Reino Unido, Brasil, Federação Russa, México e Canadá. As exportações mundiais de carne suína estão estimadas em 10 milhões e 600 mil toneladas agora nesse ano, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado, predominantemente impulsionado por maiores importações antecipadas da China, juntamente com aumentos moderados nas compras do Vietnã, Filipinas, Chile e Ucrânia. E depois do intervalo, você vai ver também que o VBP dessa safra deve passar dos 700 bilhões de reais. Vamos falar também da taxa Selic, que caiu mais um pouco, e vamos falar sobre produção mundial de milho, além de um acordo entre China e Estados Unidos. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Dados atualizados agora no mês de maio e segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o valor bruto da produção agropecuária será o maior desde o início da série histórica em 1989. Em nova estimativa, o valor bruto da produção agropecuária, o VBP, deve chegar na casa de 703 bilhões de reais, 8,5% acima do obtido em 2019, quando na época foram 648 bilhões de reais. Mas de acordo com o Ministério da Agricultura, em comparação ao ano passado, as lavouras tiveram uma alta de 11%, na casa de 469 bilhões de reais. E a pecuária cresceu 3,9%, com 234 bilhões de reais. A safra recorde de grãos, estimada em 250 milhões de toneladas, e os preços agrícolas e o desempenho favorável de algumas lavouras foram decisivos nos valores obtidos do VBP, segundo a Coordenadoria Geral de Avaliação de Políticas e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério. Os preços do milho e da soja apresentam fortes elevações em relação a 2019, onde as exportações acumuladas de soja de janeiro a maio chegaram a 48 milhões de toneladas, um novo recorde para o período. Os dados regionais do VBP mostram a evidência do Centro-Oeste, com 222 bilhões de reais, seguido da região Sudeste, 174 bilhões, a região Sul, 167 bilhões, Nordeste, 67 e a região Norte, 44 bilhões de reais. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em commodities agrícolas e diretor da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, tudo bem? Olá, Toninho. Estamos aí de volta, né? Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno, né? Que ainda não passou totalmente, mas estamos aí levando. Luiz, a conversa que nós vamos ter hoje é uma conversa talvez interessante no geral. Você que é um especialista nessa área de mercado, commodities agrícolas, como é que você está enxergando, como é que você está vendo essa situação que nós estamos vivendo hoje, não só em nível Goiás, Brasil, mas em nível geral? Ô, Antônio, o mundo atravessa uma situação sem precedentes nos últimos 90 anos, né? A situação
ela atingiu praticamente todas as nações, né? E fez com que vários bancos centrais do mundo inteiro despejassem trilhões e trilhões de dólares no mercado. Então, a economia, ela sentiu o baque do lado econômico e também do lado social e econômico, que foi a questão do coronavírus, né? Então, tudo hoje caminha para uma solução, que só existe uma solução nesse momento, que é a vacina da Covid-19. Existem vários estudos em desenvolvimento. Nós acreditamos aí que pela velocidade, pelo interesse mundial em chegar numa vacina, que talvez esse ano, aí em outubro, talvez até o final do ano, a gente tenha notícias melhores. Mas a situação econômica em todos os países, ela está numa situação de calamidade. Vários países vão entrar em recessão e nós já estamos vendo aí que a Europa passa por problemas, mas por sorte o Brasil, como você mostrou anteriormente, é um país extremamente produtor de grãos e forte no agro, e o que os países hoje estão fazendo é formar estoque e fornecer alimento para a sua sociedade, porque nesse momento de crise você precisa principalmente ter uma segurança alimentar e atender a sua população na questão da saúde e da segurança alimentar, né? Luiz, nós observamos também que é muito comum aqui no nosso país, no nosso Brasil, apesar de todos os problemas que a gente tem com política, essa falta de ética que nós estamos vendo aí já há muitos e muitos anos, parece que é uma doença que está difícil de ser curada, de ser tratada. Mas o que a gente observa é que o Brasil é um país que recupera fácil as coisas, né, Luiz? Parece que nós temos aí, principalmente pelo fator de nós termos um setor muito importante, que é o motor, é o coração do Brasil, que é o agro, né? Exatamente. Nós estamos aí, o que nós observamos? Hoje os grandes especialistas discutem como vai ser essa recuperação. Se ela vai ser uma recuperação em V, que ela vem caindo fortemente com um processo de recessão e depois reagindo rapidamente, ou se ela vai ser uma recuperação aí em U, que ela cai e sobe mais lentamente, ou possivelmente, Antônio, talvez uma recuperação até em L, né? Que você cai, caminha um pouco ali embaixo e depois você começa a subir novamente. Essas questões vão ser resolvidas com a contenção da pandemia. Não tem outra situação. Então, a economia começa a girar com as notícias boas que vão acontecendo em relação à área de combate, ao coronavírus, ao tratamento e à própria vacina. Eu, particularmente, eu acredito que nós estamos aproximando aí de uma recuperação em U, né? Não num V tão forte assim, mas uma recuperação com U, quando você cai e já começa devagar aí, já a partir do final do ano, no início de janeiro, já ter números melhores para a economia. Eu não duvido disso de espécie alguma, eu tenho certeza absoluta, principalmente sabendo que é incrível, o planeta todo, basicamente o planeta todo, eu não vou dizer que depende do Brasil, mas uma boa parte desses países dependem daquilo que nós produzimos. Exato. Então é isso que está dando essa sustentabilidade ao nosso país. Você pega, por exemplo, o PIB de qualquer outro setor, foi negativo agora de janeiro até agora. Exatamente. Você pega o do agro, subiu 3%. Então, Luiz, eu vejo o seguinte, o nosso país tem saída, é um país viável, basta que queiram fazer isso aqui, sair dessa crise violenta que nós estamos vivendo o mais rápido possível. Eu tenho certeza que vai sair sim. Exatamente, a gente acredita muito nisso aí. Luiz, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar outros assuntos interessantes, como produção mundial de milho, e vamos falar também sobre o detalhe do acerto, vamos dizer assim, acerto de contas entre Estados Unidos e a China. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em commodities da Cerrado Corretora. E agora nós vamos falar de um tema importante, nós vamos falar sobre a taxa Selic. Luiz, mais uma vez a taxa Selic chegou no último, né?
Chegou no último, mas pode cair mais, né, Antônio? Pode cair muito nós estamos mais. achando que vai cair mais um pouquinho. Se você observar, nós vimos aí com a Selic a 6%, ela é a 8ª queda seguida. Então, nós temos uma Selic hoje de 2,25, que pode chegar em 2,75, aí, conforme algumas análises aí. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos rapidinho aqui, Antônio, uma demonstração aí de quem colocar R$10 mil em alguns investimentos. Ele vai estar com a poupança e se ele colocar R$10 mil em um ano, ele vai ter uma rentabilidade de 1,57. Então, ele vai ganhar no final do ano 10.157, que é o lucro dele. No CDI, se ele conseguir um empréstimo, aplicar no CDI a 100% do CDI, ele vai ter um lucro de 1,86, que vai representar os R$186, 10.186. E se ele conseguir alguma aplicação bacana aí com algum banco, a 120% do CDI, ele vai ter 2,23, que vai dar para ele R$10.223. Essas informações que a gente coloca aí na tela, é importante você saber o seguinte: com a poupança rendendo 1,57, Antônio, ao ano, se você colocar a nossa projeção do IPCA, que é 1,6, se você colocar o seu dinheiro somente na poupança, no final do ano você pode não remunerar nem o valor da própria inflação. Você pode ter até um valor negativo. E a gente mostra isso aí também, que é a nossa área aqui do agro, para mostrar o seguinte: saiu agora recentemente a questão do Plano Safra, e nós vimos lá que houve um aumento de valores, mas você pega a agricultura familiar, vai de 2,5, né, a 4, e se você pega o médio e grande, ele vai de 6 até a 8. Então, eu acho o seguinte: os bancos têm condições de repassar uns valores melhores ainda para as taxas ainda de investimento, né? Bom, Luiz, nós estamos vendo aí um gráfico agora da produção mundial de milho. Isso, no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo todo, o que nós vamos... Esse é do uso, né, Antônio? Rapidinho aqui também, está mostrando que a produção de milho projetada para 2020, 2021, ela aumenta praticamente aí, puxada pelos Estados Unidos, que sai de 345 milhões de toneladas para 406 milhões, e o Brasil ajuda também bastante, crescendo quase 6% a produção, segundo a projeção e segundo o levantamento do USDA, para 107 milhões. Então, nós teremos aí um volume de 1 bilhão 188 milhões de toneladas, né? É a projeção aí para o próximo ano. Isso mostra um aumento aí dos estoques também, mas em compensação também o consumo vem aumentando no mundo. Sim. Em relação ao milho. Sim. Mas mostra um cenário um pouquinho mais tranquilo, Antônio, fornecimento de milho para o ano que vem, com o Brasil, a Argentina, a própria China desempenhando o papel de fornecer o milho aí para a safra 2020 e 2021. Isso que você comentou agora do milho é muito interessante a gente observar também, que nós temos um detalhe nisso aí. Se nós tivermos uma produção maior em nível de mundo, consequentemente, o produtor tem que ficar atento, porque o preço do milho pode cair. Pode sofrer uma queda aí razoável, dependendo do estoque que vai ser formado. A questão, só para aproveitando a sua deixa aí, a questão, Antônio, é só para observar o dólar, né? Porque com o dólar acima de 4,90, o Brasil está muito barato. Então, nós vamos continuar exportando muito, com o dólar continuar acima de 4,90. Tem esse outro detalhe que até eu ia falar, mas acontece o seguinte: o dólar ficando nesse patamar, a nossa tendência é de exportar muito e, consequentemente, como nós falamos, o preço pode cair se o estoque for muito grande, a safra, mas, por outro lado, com o dólar, o preço pode se manter estável, né, Luiz? Estável, assim, firme. Numa situação firme. E isso é bom para o produtor. Inclusive, os produtores já estão negociando safra de milho, a próxima safra. Nem essa safra agora já praticamente esgotou. E na outra safra já estão negociando contratos futuros de venda mesmo para as trades, para exportação. Pois é, mas aí nós temos um outro agravante, que é o consumidor, que é a maioria da população. Se nós tivermos um preço firme para o milho, assim, firme, alto, significa dizer que nós vamos ter uma carne suína mais cara, um leite mais caro, um frango mais caro, e aí vai influenciar lá na dona de casa, que vai ter que fazer estripulia para poder conter ou fazer com que o dinheiro sobre no final do mês. Aí aquele IPCA que eu falei, 1,6, ele pode subir um pouquinho, que é justamente o cálculo da inflação, né? Subindo um pouquinho aí, se aumentar o consumo, como você baixa a taxa de juros, que nós mostramos, a tendência é aumentar o consumo interno. Luiz, vamos conversar agora sobre um acordo Estados Unidos e China. Essa novela vem
Parece que estão querendo saber quem é que vai ganhar o mercado. Essa novela vem há muito tempo e vai continuar, né, Antônio? Porque é uma questão de hegemonia política. E a China, brevemente, nos próximos anos, ela vai ser a primeira economia do mundo. Esse gráfico tem a intenção de mostrar como são as compras americanas, a negociação da China com os Estados Unidos e como está lá embaixo. Aqueles dois traços lá embaixo mostram que, apesar das negociações da China com os Estados Unidos, não estão andando muito a promessa do acordo que foi desenvolvido. Quer dizer, você dá um corte ali, praticamente eles estão parados ali em 50% da intenção de otimizar o comércio entre eles. E isso tem vários fatores. O presidente Trump precisa do apoio dos produtores americanos devido à eleição agora no final do ano. E a China quer manter a postura de ser um competidor junto aos Estados Unidos. Então, nós, as outras economias mundiais, nós dependemos desse acordo para poder fazer com que a economia gire. Você pode ver que a Bolsa já respondeu bem só pelo fato do Trump ter falado que o acordo estava valendo, né? É uma coisa incrível. É um jogo muito complicado que esses dois países estão fazendo em relação ao resto do mundo, né? Ao resto dos países. E eu, pelo que a gente conversa, bate-papo, eu acho que um dos maiores receios que o americano tem é a área tecnológica da China, né? É a 5G, né, que nós estamos falando aí. Tal da 5G. E, na verdade, Antônio, você pode observar que nós falamos da crise mundial, que todos os países do mundo dependem da economia chinesa crescer para que eles saiam também do processo de recessão. Nós estamos falando da Europa, do Brasil, da América Latina. Todos os países dependem que a economia chinesa seja uma economia mais forte, para que eles também consigam se transformar suas economias em um momento de mais firmeza, né? Tudo indica também, ô Luiz, que essa situação da China, gananciosa por comida, para abastecer a sua população... Mudança de hábitos lá. Mudança de hábitos, e está mudando muito rápido. Esse coronavírus, a minha mãe já dizia assim, há mal que vem para bem. Exato, né, exatamente. Há mal que vem para bem. Quer dizer, a hora que muita gente, há 10, 15 anos, falava assim, o dia que o chinês provar um pedacinho de picanha num churrasco, mas ele não... Pode ter certeza que ele não vai comer mais, como é que era? Era rato e uma série de outras coisas. Né? Outras iguarias. Outras iguarias, né? Para ser mais refinado. Isso. E justamente o que está acontecendo. Quer dizer, é a entrada do iogurte, é a entrada do leite em pó, a carne de primeira qualidade, quer dizer, tudo isso aflora... E a classe média chinesa crescendo subindo, né? Lá também, e muito dinheiro que eles têm, muito dinheiro e o pessoal precisa alimentar a população, então a gente acredita que a China deve voltar, e não com tanta força, mas um pouco que ela voltar, ela já anima os mercados para crescer novamente. Qualquer tanto que a China volte é importante. Exatamente. Qualquer tanto que ela volte. E é bom também o Brasil tomar um certo cuidado, porque em relação à China nós estamos carregando todos os ovos na mesma cesta. Se ele bater o pé no freio, nós capotamos. Tanto é que a China aproximou bastante da Argentina, foi um país que mais fez negócio com a Argentina. Nós precisamos ter um comércio exterior mais inteligente. Né? Nós não podemos ser muito afoito e também nem conversar demais em relação a alguns assuntos que não são do interesse nacional. É verdade. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que foi um assunto, uma conversa muito boa, excelente. E eu te espero aqui no próximo programa, ok? Agradeço, Antônio. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.